Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel e no vídeo de hoje eu quero começar o vídeo de hoje com uma reflexão muito importante que na verdade parece ser o cerne daquilo que de fato se transformou a sociedade brasileira ou daquilo que realmente sempre foi a sociedade brasileira. E eu pergunto para vocês, em quais circunstâncias é justificável um estupro? É óbvio que você entendeu que essa pergunta faz uma referência ao caso do estupro da Mariana Ferrer, conhecido nas redes sociais como a história do estupro culposo, lembrando sempre que o Ministério Público, nem o juiz que absolveu o estuprador usou o termo estupro culposo, mas sobretudo faz uma referência ao comentário do jornalista ou comentarista político Rodrigo Constantino, que já era conhecido no Brasil principalmente no nicho mais conservador e acabou ganhando destaque nacional, né, principalmente pela repercussão que isso teve nas redes sociais, do comentário, que eu não vou dizer um comentário infeliz, porque vai na linha de muitas das coisas que o Rodrigo Constantino tem comentário, mas esse comentário absurdo que ele fez sobre se um caso de estupro ocorresse com, por exemplo, uma filha dele, a primeira coisa que ele iria perguntar era quais foram as circunstâncias, de certa forma argumentando que se uma mulher se propõe a ir numa festa onde tem muitos homens e se permite beber, se embriagar numa situação dessa e for abusada, obviamente ela teve um certo merecimento no estupro e que, portanto, no comentário do Rodrigo Constantino aparece que as circunstâncias justificaram o estupro e que, portanto, então, ele colocaria sua filha de castigo e não denunciaria o estuprador. O que nos remonta novamente a todo aquele debate sobre a cultura do estupro. E se você é um daqueles que acreditava que não existia cultura do estupro no Brasil, manos, só lamento dizer que o Rodrigo Constantino deu uma aula extremamente didática, pedagógica, sobre o que de fato é a cultura do estupro e como ela existe, infelizmente, no Brasil. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a repercussão disso. Primeiramente, entender melhor quem é o Rodrigo Constantino. Rodrigo Constantino pertence a um grupo de comentaristas políticos que passou a ganhar destaque no Brasil, principalmente com as críticas ferrenhas, com as críticas ácidas e, de certa forma, muitas vezes desonestas, feitas ao governo do PT durante os períodos do governo Lula e, é claro, muito mais intensas durante o governo Dilma. A gente poderia, nesse sentido, colocar aí lado a lado a figuras como, por exemplo, a Joyce Hasselmann, que também ganhou destaque nacional com as críticas ferrenhas ao PT e, de certa forma, até mesmo ao lado de Reinaldo de Azevedo, deixando bem claro que eu não comparo intelectualmente, moralmente falando, Reinaldo Azevedo ao Rodrigo Constantino ou a Joyce Hasselmann. Eu acho que o Reinaldo Azevedo ele apresentou críticas muito duras ao governo PT, mas ele tem uma integridade moral e intelectual que merece ser respeitada, coisa que não acontece com a Joyce Hasselmann e o Rodrigo Constantino. Mas eu só comparo eles aqui no sentido de dizer que eles ganharam proporções nacionais com as críticas ao PT. E agora, Rodrigo Constantino aderiu muito forte ao bolsonarismo, se tornou um defensor bolsonarista e com isso ganhou muito espaço em nichos de TV, de rádio, de comunicação, que são veículos mais conservadores que, de certa forma, passam pano ao governo Bolsonaro, o que permitiu que ele ganhasse destaque, por exemplo, na Record. Obviamente a gente sabe de um alinhamento ideológico que existe entre a Record, entre o Bispo Edir Macedo e o governo Bolsonaro, na Rádio Gaúcha e na Jovem Pan, conhecida por muitas pessoas como Jovem Clã, ou se preferirem, eu gosto mais dessa, de Velho Decreto. Pan. Mas, afinal das contas, o comentário do Rodrigo Constantino foi pesado até mesmo para essas emissoras. Embora lá no fundo eu acredito que talvez o Edir Macedo concorde com aquilo que ele falou. Mas vamos lá, é engraçado a justificativa que o Constantino dá a isso, né? Ele se coloca nesse momento como uma vítima. Conseguiram me tirar dos empregos, mas vocês não sabem com quem estão mexendo. Tenho certeza que ele vai ganhar mais seguidores no Facebook, mais seguidores no YouTube, mais seguidores no Instagram, não tenho a menor dúvida disso. Esse é o retrato do Brasil. Mas para a gente entender as contradições do Constantino, vale a pena lembrar um vídeo muito famoso dele e do Ciro Gomes, a história de 1 bilhão, né? Tem várias animações na internet. E nesse vídeo o Rodrigo Constantino faz uma defesa da sociedade do mercado, alegando que a sociedade do mercado é a mais justa, é aquela que mais cria riqueza e que, olha que bacana,
Na sociedade do mercado, o cliente é o tirano, porque afinal de contas, o cliente escolhe o que comprar e as pessoas precisam disputar o coração e a mente dos clientes no livre mercado. Quando empresas estão competindo para atender a demanda, o tirano, entre aspas, é o consumidor. A satisfazer a demanda. Tem uma frase de Ludwig von Mises, da escola austríaca, que acho que resume bem isso que a gente está falando. Não é porque as pessoas bebem... existem destilarias que as pessoas bebem uísque. É porque as pessoas bebem uísque que existem destilarias. Quer dizer, primeiro vem uma demanda, depois as pessoas têm que competir no livre mercado para atender essa demanda. Não é mais moderno esse raciocínio. Não é curioso que ele vá agora justificar a demissão dele, tanto na Record quanto na Jovem Pan, dizendo que essa demissão aconteceu por pressão das empresas, por pressão dos anunciantes, ou seja, no final das contas ele levou um tapa na cara do mercado que ele tanto defende. Porque no livre mercado, uma empresa não vai querer anunciar num veículo de comunicação que tenha lá trabalhando um cara que faz o tipo de comentário que ele faz. Ou os clientes não vão então querer consumir um veículo de comunicação onde tem um comentarista que faz os comentários que ele faz. Citando o próprio Rodrigo Constantino, na sociedade de mercado, o cliente é o tirano e as empresas precisam disputar o coração do cliente. Empresas que possuem um comunicador que defende a cultura do estupro, obviamente vão perder os clientes, então pé na bunda do Rodrigo Constantino. E aí está o grande paradoxo da defesa do livre mercado. Galera, o pensamento de Rodrigo Constantino não é só dele, a gente precisa entender isso. Essa visão que não é conservadora, que é reacionária sobre o papel da mulher na sociedade, sobre o papel do homem, ainda é muito forte. Eu não vou transcrever o comentário do Constantino aqui, porque todos vocês já viram isso exaustivamente, mas ele mostra que você tem um sujeito ativo, o homem, e você tem um sujeito passivo, a mulher, certo? A mulher, ela é responsável, então, pela atitude do homem no sentido de legitimar o desejo e legitimar o estupro. E não contente com esse argumento impróprio, incoerente, burro que ele utilizou, ele ainda aproveita o espaço para atacar as mulheres feministas, como se estivessem dizendo que o estupro basicamente foi uma invenção do feminismo, porque antes do feminismo não havia estupro, afinal de contas, antes do feminismo os homens faziam o que quisessem, do jeito que quisessem com as mulheres e elas não tinham como se defender. Infelizmente, eu vou encerrar o vídeo dizendo isso, o Rodrigo Constantino aparentemente ele pertence a um grupo de brasileiros que não deveriam estar no século XXI, ou que não estão no século XXI, estão ainda lá no século XVIII, no século XIX, e que bom que a Jovem Pan, que bom que a Record tiveram a decência de colocar esse cara para fora, e que bom que os anunciantes e que os clientes pressionaram essas empresas de comunicação para fazer isso. Isso é resultado, obviamente, vejam o paradoxo da questão, resultado do livre mercado tanto defendido por Constantino. Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, curta, compartilhe, comente, é claro, diga o que você achou dessa história e não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais. No mais, forte abraço a todos e valeu!